Louvado seja Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Que Deus possa nos conduzir nesse momento, assim como o pastor Clóvis orou por nós, que a palavra que Deus ministrou ao meu coração possa também ser compartilhada e ministrada ao teu coração. Que possamos fazer uso da palavra de Deus no nosso dia a dia. E o tema da mensagem nesta noite chama-se As Aflições do Justo. E o verso base desta mensagem está no Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, e que esse, por sua vez, o expulsou, e então ele partiu. Salmo 34, verso 19, na NVI diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Na Almeida, revista e atualizada, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, nós temos nas duas versões este Salmo 34, 19. O Salmo 34, Davi nos conta aqui o seu testemunho e nos incentiva a buscar ao Senhor, dizendo: os que buscam o Senhor, nada tem falta. Então, Davi, ele está nos incentivando a essa busca ao Senhor, dizendo que se nós o buscarmos, nada faltará para nós. A confiança de Davi, ela nos motiva e nos conduz a provar a bondade de Deus. O desejo do salmista aqui é que todos experimentem a esse Deus. Quando ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Por meio das suas palavras, o salmista aqui, ele procura garantir que todos os que se refugiam no Senhor serão bem tratados por Ele. Todos os que se refugiam no Senhor serão cuidados por Ele. E isso em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor tem o desejo de cuidar, de tratar de um modo muito especial, com um cuidado todo especial em cada um de nós. E isso, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor deseja que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas que nós empreendemos, seja a área emocional, seja a área profissional, acadêmica, financeira, mas o Senhor deseja que a nossa vida espiritual seja uma vida alinhada com a sua vontade, com o seu querer e com a sua palavra. Ele encerra o Salmo 34 nos contando que o Senhor Deus é aquele que nos livra de todos os temores. Irmãos, nós temos vivido dias onde as palavras aflições e adversidades têm sido muito citadas. Essas palavras têm sido muito usadas, muito pronunciadas e, infelizmente, ou em algumas vezes, essas palavras têm feito parte do dia a dia das pessoas. Têm feito parte do meu dia a dia, do seu dia a dia e da vida de muitas pessoas. Ele diz justo, ou seja, a Bíblia diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, portanto, o justo viverá pela fé. Justo é aquele que aceita e pratica os ensinamentos de Deus, justificados pela fé no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os que servem a Deus, aquele que é reto de coração, puro e íntegro. Por outro lado, nós temos o ímpio, aquele não mencionado no Salmo, mas eu gostaria de fazer essa comparação. Ou seja, o ímpio, aqueles
que rejeitam a palavra de Deus, que não caminham com Deus, aqueles que não servem a Deus, andam no pecado, permanecem no pecado e nas práticas pecaminosas contrárias à palavra de Deus, praticam a impiedade, não têm fé, não praticam a fé. Então, nós conseguimos identificar a diferença entre o justo e o ímpio. Mas Davi aqui, ele está dizendo que o justo passa por muitas adversidades. Ele está dizendo que muitas são as aflições do justo. Ele se refere ao justo. Então, se você entende quem Deus é na sua vida, se você se considera justo, Davi está falando comigo e com você nesta noite. Ele está dizendo que muitas são as aflições, muitas são as adversidades. A palavra aflição, ela traz o entendimento de uma tristeza, ocasionada talvez por alguma dificuldade, por algum problema. A adversidade, ela traz a ideia de aborrecimento, algo que incomoda, algo contrário, desfavorável. Davi aqui no Salmo não fala do ímpio. Ele cita o justo, ou seja, aquele que conhece a Deus, que obedece a Deus e que serve a Deus. Mas existe uma ideia, talvez uma linha teológica, vamos dizer assim, de que os justos não passam por lutas. Os justos não passam por provações. Existem aqueles que dizem: se você aceitar a Jesus, se você deixar Deus entrar na sua vida, cuidar da sua vida, acaba o seu sofrimento, acabam-se as lutas, não tem mais adversidades. Mas olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versos 2 ao 4. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, a própria palavra de Deus já nos exorta, já nos adverte. A própria Escritura nos alerta para as adversidades e da forma que devemos lidar com ela. Ou seja, Tiago diz que elas são motivo de grande alegria. Isso porque, uma vez que a nossa fé é provada, uma vez que a nossa fé é colocada à prova, nós temos condição de perseverar um pouco mais. Nós temos condição de crescer um pouco mais, a fim de que sejamos maduros e íntegros. Essas lutas, irmãos, essas adversidades que passamos contribuem para que nós possamos colocar em prática a nossa fé. Fé que muitas vezes nós falamos, mas não demonstramos. Quando algo acontece com alguém próximo a nós, é fácil para nós dizermos sobre fé. É fácil para nós ministrarmos sobre fé na vida daquela pessoa. Mas quando acontece conosco, nós precisamos entender que é para o nosso crescimento, que é para a nossa maturidade, que é para a nossa integridade e caráter diante de Deus, diante do nosso Senhor. Então, irmãos, as provas que passamos, elas não são de todo mal. Como muitos de nós pensamos e às vezes reclamamos, murmuramos e até esbravejamos com Deus quando nos vemos em situações adversas. Mas a confiança e a convicção que nós devemos ter, a certeza que nós precisamos ter, é que essa nossa vida estiver confiada nas mãos do Senhor. Nós vamos entender tanto o que Tiago está dizendo, quanto o que Davi está dizendo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. E Davi, aqui neste Salmo 34, ele está afirmando que o justo passa por muitas adversidades. Davi, ele está afirmando que muitas são as aflições, ou seja, num tempo presente, está acontecendo e continuará acontecendo enquanto nós estivermos na nossa jornada terrena. Enquanto nós estivermos neste mundo pecaminoso, neste mundo de lutas, de enfermidades, de egoísmo, onde o amor de muitos tem se esfriado, nós passaremos por provações, aflições e adversidades. Portanto, irmãos, as lutas vêm para o ímpio e para o justo. Não é privilégio nem de um e nem de outro. A diferença é que como cada um passa por ela. A diferença é que como cada um lida com essas adversidades, com essas aflições. E o salmista assegura que os justos terão livramento. Teremos lutas, teremos aflições e adversidades, mas teremos livramento, porque o Senhor é conosco. Os justos podem contar com a companhia do Senhor. Os justos podem contar com a presença do Senhor, com a mão poderosa do Senhor, porque a convicção que Davi dá a nós é de que o Senhor nos livra de todas as adversidades, nos livra de todas as aflições. As lutas vêm, irmãos, para nos preparar para a vitória. Elas vêm e nos preparam para um passo a mais na nossa vida, para uma experiência nova, para um crescimento, para uma maturidade. Não há vitória sem luta. Se você quer ter vitória, você precisa passar pela batalha. Sem adversidade, e nisso o nome do Senhor é glorificado. Através das batalhas que passamos, o nome do Senhor é glorificado. Se olharmos para as Escrituras, veremos que as aflições e as adversidades, elas fazem parte do povo, da vida do povo de Deus. Se nós olharmos para as passagens bíblicas, nós veremos que as adversidades e as aflições, elas fazem parte daqueles que vivem debaixo do cuidado de Deus. Nós podemos compartilhar, por exemplo, lá em Êxodo 14, verso 13 e 14, que fala sobre a travessia do Mar Vermelho. Fala da fuga dos israelitas, liderados por Moisés e perseguidos pelos egípcios. E a palavra diz, verso 13, Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Verso 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O povo aqui, irmãos, estava saindo de um contexto de escravidão e sendo conduzido por Moisés à terra que o Senhor prometera, a um lugar melhor, a um lugar onde o Senhor desejava que o povo estivesse. O povo, em um determinado momento, chega diante do mar. E então à sua frente havia o mar, e atrás vinha o exército, vinham os homens, os oficiais egípcios tentando travar o povo, tentando pegar a cada um do povo dos filhos de Deus. À frente o mar, atrás o inimigo. Parece que neste momento tudo perde o sentido. Parece que quando essas coisas acontecem conosco, o desespero toma conta do nosso coração e nós não vemos saída. Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos em meio a situações exatamente como este contexto. Nós não conseguimos fazer mais nada. Nós não conseguimos mais enxergar possibilidade alguma. Não conseguimos entender o que precisamos fazer. Nos vemos cercados de problemas,
nos vemos cercados de lutas, e então nós nos perguntamos: o que fazemos agora? Para onde eu devo ir? Mas nós precisamos entender que temos um Deus que não nos abandona. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que sempre tem uma estratégia. Temos um Deus que sempre tem uma provisão, que sempre abre uma porta. No inesperado, no impossível aos nossos olhos, Ele se faz presente e entra com a sua provisão para nos livrar de todas as situações. E a palavra diz no verso 21, e Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. E os egípcios que vinham com os seus cavalos e carros tentando alcançar o povo, foi tomado pelas águas, porque o mar foi se fechando. Queridos, essa é a provisão de Deus. Mesmo quando diante de nós tem um mar, uma imensidão e que nós não sabemos como passar por ela, talvez um mar de problemas, um mar de lutas que você tem vivido, talvez no seu dia a dia isso tem sido uma constante e você não vê possibilidade, você não vê um caminho, você não vê uma direção. Mas o texto diz que as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Deus é um Deus que pode abrir um mar para que você passe. Deus é um Deus que pode fazer o impossível e o inesperado por mim e por você, porque Ele é soberano, porque Ele é provedor, porque Ele é cuidador de cada um de nós. Então, irmãos, Moisés, quando estende o seu cajado, Deus divide as águas e dá livramento ao povo. Povo esse que por muito tempo murmurou, reclamou, não entendeu, mas naquele momento, Deus mostrou o seu amor, o seu cuidado para com o seu povo. Podemos falar ainda da travessia do Rio Jordão, que está lá em Josué, no capítulo 3. Aqui Josué assume a liderança após a morte de Moisés. Então Josué está liderando esse povo. E já diante de uma missão, de um desafio importante, no verso 5, Josué dá um direcionamento. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É necessário, irmãos, diante das lutas, das batalhas e dos desafios, nós estarmos alinhados com o Senhor. Nós temos uma vida íntegra, reta, buscarmos a santificação todos os dias, porque muitas vezes nós temos a facilidade de, em meio às lutas, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, gritar pelo Senhor. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso caminhar, nós estamos muito distante da palavra, do conhecimento e da vontade de Deus. A santificação é algo contínuo, diário, constante. Nós precisamos buscar todos os dias santificarmos no Senhor. O inimigo, ele está o tempo todo ao nosso derredor. E ele não perde a oportunidade de, com as suas artimanhas e articulações, lançar sobre nós os seus dardos inflamados e tentar desviar o nosso foco, e tentar nos desanimar, a fugirmos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, a direção é: santifique-se. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Se santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A ordem é para que seja hoje. Então, irmãos, hoje é necessário santificação, é necessário busca de santidade no Senhor, é necessário confissão de pecados, é necessário separação daquilo que o mundo tem pregado como verdade
mas nós conhecemos e sabemos a verdade que nos leva ao Senhor. Então, diante desse contexto, um momento adverso, um momento que certamente gera incertezas, dúvidas no coração daquelas pessoas sendo conduzidas por Josué, a travessia do Rio Jordão. E o verso 15 diz que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E o texto continua dizendo que assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Quando eles chegam, irmãos, diante de um rio totalmente cheio, de um rio totalmente transbordando devido à época, eles se deparam com uma dificuldade: como nós vamos atravessar? Como nós vamos passar? Eu não sei se você já teve a sensação de, ao entrar um rio, uma piscina, e os seus pés estarem tocando no solo. Mas se você caminha para o mais fundo, em algum momento os seus pés não sentem mais o solo, e você precisa então começar a exercitar as suas mãos, as suas pernas, o seu fôlego, para que você se mantenha com o fôlego por fora da água, com o seu rosto ou com o seu corpo fora da água. Irmãos, quando nós não sentimos o solo, nós precisamos nos esforçar para que as águas não venham nos submergir, para que as águas não venham nos afogar, para que não venham nos cobrir. E nesse momento é necessário esforço, é necessário usar todas as nossas forças para que nós possamos respirar e não venhamos a nos afogar. Aqui, talvez, se eles entrassem por si só, sem a presença de Deus, isso iria acontecer, até o momento em que eles poderiam se afogar. Mas o texto diz que os pés tocaram as águas. Os que carregavam a arca da aliança, os pés tocaram as águas. E aí o verso 16 diz: a correnteza que descia parou de correr. Queridos, a presença de Deus em meio àquele contexto muda toda a história, muda toda a expectativa, porque eles não tinham como fazer essa travessia, mas a presença de Deus, ao eles tocarem com os pés na água carregando a arca da aliança, a correnteza que descia parou e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Queridos, para entrar na terra prometida, muitas vezes é preciso atravessar o Jordão. Qual é o Jordão que tem impedido você concluir a sua travessia? O que tem separado você dos seus objetivos? O que tem separado você dos seus propósitos, do seu foco, dos seus sonhos? Existe entre você e esse foco e esse objetivo um Jordão? E você por si só não consegue atravessá-lo, mas para entrar na terra prometida é preciso atravessar. Para viver o milagre de Deus em sua vida, talvez seja o momento de você se encorajar a colocar os pés neste rio que está transbordando, crendo que o Senhor é contigo e que Ele pode fazer a correnteza parar para que você atravesse. Se você olhar para o tamanho do problema que se apresenta na sua vida, certamente ele vai te encobrir. Certamente esse problema ele vai te paralisar. Mas olhe para o tamanho, olhe para o poder, olhe para a presença de Deus. Sendo assim, certamente você atravessará esse Jordão que tem te impedido de estar junto ao seu objetivo, ao seu propósito. Ele fez a correnteza parar de correr, porque, irmãos, ele sabia da necessidade daquele povo. E Ele pode fazer isso comigo e com você, porque Ele sabe, Ele conhece aquilo que eu e você precisamos. Ele sabe aquilo que você está passando. Talvez você não tenha facilidade de compartilhar com pessoas
à situação que você está vivendo. Talvez seja algo seu e você tem compartilhado com Deus. Deus conhece, Deus sabe e Deus pode agir. Mas você precisa desejar atravessar esse Jordão. Você precisa querer passar por este grande problema. Muitas vezes nós nos acovardamos, nós recuamos por achar que o problema é grande demais, porque a dificuldade é grande demais e eu não posso, eu não consigo, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor é contigo e Ele pode parar a correnteza para que você passe a pé seco diante deste Jordão que se levanta na sua vida. Ele deseja te ajudar a atravessar este problema. Ele deseja te ajudar a atravessar essa dificuldade. Talvez algum problema de ordem pessoal, problema de relacionamento. Talvez o marido e a esposa não conseguem tratar assuntos necessários. Criou-se uma barreira, criou-se uma dificuldade, e a cada dia esse muro cresce porque tanto um quanto o outro não tem coragem, não tem como deixar de lado o egoísmo. Mas dê o primeiro passo, creia, tenha coragem, busque ao Senhor, Ele vai te ajudar a passar por este problema que talvez aos seus olhos seja tão grande, tão volumoso, mas para Deus ele é tão pequeno e Ele pode agir. Nós podemos olhar para mais um texto. O texto dos 3 amigos na fornalha, no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 17 e 18. Este contexto fala que o rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro, aproximadamente 27 metros de altura, e deu uma ordem. Então ele faz uma imagem e ordena, toda vez que ouvissem trocar a trombeta, tinham que se prostrar e adorar a imagem construída por ele. Então este era o direcionamento. Ao toque da trombeta, se prostre e adore a essa imagem. E aos que não fizessem, seriam jogados em uma fornalha e queimados até a morte. E alguém contou isso para o rei. Alguém foi falar para o rei que Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam cumprindo a recomendação dada por ele. Sempre tem alguém que está pronto para te acusar. Sempre tem alguém que está pronto para te derrubar. Sempre tem alguém que está pronto para ver você cair. Mas Deus é contigo. Quando esses contam a Nabucodonosor o que aconteceu, ele fica furioso e manda chamar os 3 amigos de Daniel. O rei então constata que estes homens não iriam adorar outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, único e poderoso. Então, irmãos, é dada a eles a ordem para que eles sejam jogados naquela fornalha, que era tão quente que até os oficiais, ao se aproximarem, já sentiam ser consumidos pelo fogo. Verso 17 e 18 diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a qual prestamos culto pode nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, eles estavam dizendo assim: pode nos jogar naquela fornalha, mesmo que seja para a morte, pode nos jogar porque nós não adoraremos outros deuses, a não ser o Deus Altíssimo, a não ser o Deus Todo-Poderoso e único, porque se nós lá estivermos, Ele pode nos livrar, e mesmo que Ele não nos livre de lá, nós não adoraremos, nós continuaremos crendo, confiando que Ele é Deus. Como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Será que essa é a nossa perspectiva nesses dias, irmãos? Será que nós não temos deixado o mundo nos influenciar por suas opiniões, por suas convicções,
por suas filosofias. Sabe, irmãos, o mundo e as pessoas que nele vivem, em todo tempo tentam pregar algo que não é verdadeiro, que é contrário à família e à palavra de Deus. E o pior é que muitas vezes nós, que nos dizemos ser justos, como li no começo, nós não temos combatido a essas mentiras, nós não temos combatido a essas heresias, a essas afirmações falsas, de que o que está sendo feito e praticado lá fora é verdade, é normal, agora pode, porque nós estamos num tempo diferente. Você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao Deus Altíssimo, e você não pode colaborar com isso, você não pode entender que isso é verdade. Você precisa se posicionar com graça, sabedoria e amor, mas não compactue com as mentiras que o mundo tem lançado sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. A palavra de Deus, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Os valores do mundo, sim, mas os valores cristãos, o caráter e a integridade diante de Deus não muda. Você não pode deixar com que essas questões mundanas afetem o que você crê e a palavra de Deus. Seja firme, permaneça firme na palavra de Deus. Depois que esses homens foram jogados lá, então depois de um tempo, o rei Nabucodonosor se levanta em uma manhã e vai ver o que está acontecendo. E ele chega lá e certamente já pensando que aquilo tinha sido consumado. O verso 26 e 27 vai dizer que Nabucodonosor se aproxima da fornalha e chama, talvez por curiosidade, os 3 amigos, só para testar, só para fazer um teste. Ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Percebe que o próprio Nabucodonosor reconhece que esses homens eram servos do Deus Altíssimo, pelo testemunho deles, pelas práticas dele, pela postura deles, por não adorar ao Deus de Nabucodonosor, por ser colocado numa fornalha, não negociando a sua fé. Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E para surpresa de muitos, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. As autoridades reunidas ali, irmãos, se aproximaram deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Comprovaram que eles não tinham sido tocados por aquele fogo. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Não havia nem sequer cheiro de fogo neles. Louvado seja Deus. Você consegue entender o tamanho, a dimensão, o poder desse Deus? Ele livrou esses homens da fornalha de fogo a ponto de nem mesmo estar cheirando, a ponto de nem mesmo o fogo ter consumido um fio de seus cabelos, as suas roupas. Eles saem intactos, eles saem perfeitos. Irmãos, é isso que Deus deseja fazer comigo e com você, em meio à prova, em meio às lutas. Talvez você tenha sido jogado no fogo pela sua convicção na palavra de Deus, por você se dizer justo, discípulo de Jesus, por você receber Jesus na sua vida. Muitas pessoas têm afrontado você, muitas pessoas têm usado você como motivo de chacota, jogando você em meio a um fogaréu, em meio a um contexto para que todos possam te acusar, para que todos possam te questionar, para que todos possam duvidar da existência, do poder e do agir do seu Deus. Mas a exemplo desses 3 homens, não negocie a sua fé. Não se prostre diante de outros deuses, sejam eles homens, sejam pessoas, não se proste diante de outros deuses. Seja firme, por mais difícil que seja. O Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Muitas são as suas adversidades, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se mantenha firme, se mantenha na presença de Deus, não negue a esse Deus.
e Ele vai cuidar de você. Ele vai livrar você. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. Coloque em prática e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu quero ler Isaías 43. Então nós vimos que as aflições e as adversidades dos justos, elas podem acontecer a qualquer momento. Então nós vimos a travessia do mar, diante de um contexto complicado, não tinha saída, não tinha o que fazer, o povo estava prestes a ser pego pelo exército. Vimos a travessia do Rio Jordão, mar, rio, águas do mar, águas do rio, e vimos também homens sendo livrados do fogo. Mar, rio e fogo. Olha o que diz Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha o que diz Isaías 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia. Você consegue compreender que a palavra de Deus se cumpre? Porque Deus promete, Deus cumpre a sua palavra por amor, por cuidado com cada um de nós. Então, irmãos, você que serve a Deus, você que se considera justo por reconhecer quem Deus é na sua vida, as aflições virão, as adversidades virão, mas tenha certeza de que você será cuidado por Deus e Ele o livrará de todas elas. Este capítulo de Isaías 43 é uma profecia da libertação de Israel do cativeiro babilônico, por causa do amor de Deus ao seu povo. Deus criou a nação de Israel e os escolheu para servi-lo. As bênçãos são, principalmente, irmãos, para os filhos de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Deus nos criou e nos redimiu. Pertencemos a Ele, e Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Isaías 49:16 diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Irmãos, se você tem se sentido sozinho, abandonado nesta caminhada, olhe para o que o Senhor está dizendo nesta noite. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. E toda vez que o Senhor olha, Ele vê o seu nome escrito, Ele não se esquece de você. Jamais te abandona. Em todo tempo os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Diante das adversidades e das aflições que todos nós passamos, nós não podemos temer, porque Deus é conosco. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, Ele que nos livra de todas as adversidades, de todas as aflições. Eu quero destacar este verso 2 de Isaías 43. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua provisão, pelo seu livramento com cada um de nós. O Senhor fala conosco esta noite, irmãos, a respeito das aflições e adversidades que todos nós passamos. E talvez você que nos assiste está passando por algo semelhante nesse momento da sua vida. E essas lutas, elas não escolhem o momento ideal. Elas não escolhem o melhor momento para aparecer.
Muitas vezes nos pegam de surpresa e trazem consequências complexas, difíceis e complicadas para as nossas vidas. Mas mesmo quando isso acontecer, este mesmo Deus, ao qual o seu nome está gravado na palma das suas mãos, afirma a você nessa noite que em meio às lutas e batalhas, você não está sozinho. Que em meio às lutas e batalhas, Ele é com você, Ele está com você. Ele garante a você o livramento, mesmo quando as águas parecem imergir você, como se você estivesse se afogando, assim como eu disse, em um lugar onde seus pés não podem mais tocar, em um lugar onde você não sente mais o solo. Talvez o seu esforço, você tem se esforçado em algumas batalhas, você tem dedicado toda a sua força nessa luta que você tem passado, para que você possa se manter respirando, para que você possa se manter vivo, para que você possa se manter em pé. Mas isso traz cansaço, isso traz fraqueza, isso traz desgaste. É justamente nesse momento, nos momentos de fraqueza, desgaste e cansaço, que Deus se faz presente e te segura pela mão e te faz surgir e aparecer novamente sobre as águas. Irmãos, Ele abre o mar, Ele faz você passar a pés secos pelo Jordão da sua vida, Ele o livra da fornalha que tenta te consumir. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo Deus. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo para vencê-las assim como Ele fez. Irmãos, não tema ao dia mau, não tema as adversidades, creia, Deus é contigo. Quais são as águas que você tem atravessado? Quais são os rios que você está atravessando? O que tem te levado a andar pelo fogo? A palavra nesta noite é: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não consumirão você. Irmãos, creia no poder desse Deus, no cuidado desse Deus. O Senhor avisa, deixa claro para nós, que nem mesmo a força da natureza pode impedir o seu agir. A água não afogará e o fogo não o queimará. Aqui, queridos, o propósito, a ideia, o direcionamento de Deus é que Judá regressará para a sua terra e cumprirá o que foi estabelecido por Deus. A aflição e a adversidade. O que é contrário à aflição? A alegria, satisfação, bálsamo, paciência, conforto. O que é contrário à adversidade? Sucesso, êxito, milagre. É isso que o Senhor tem para nós. É nesse sentido que Ele deseja trabalhar em nosso favor, para que nós tenhamos a alegria, a satisfação nele, o seu bálsamo sobre nós, curando, restaurando as nossas feridas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que tenhamos paciência em meio às adversidades, conforto, bem-estar na pessoa de Jesus. O Senhor deseja, irmãos, que nós sejamos bem-sucedidos e que tudo o que nós fizermos tenha êxito, porque nós somos justos, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus santo, separado do pecado, um Deus que não compactua com o que é profano. Que nós possamos viver os milagres em nossas vidas, porque Ele é Deus. Irmãos, eu sei que esse período de pandemia, ele está muito longo, e para muitas pessoas tem afetado principalmente a parte emocional. Não é fácil. Parece que nós olhamos para os dias e não vemos fim de tudo isso. Não vemos o término de tudo isso.
Muitas são as aflições dos justos, muitas são as suas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Creia nessa palavra. Acima de tudo, creia nesse Deus que continua agindo, que continua te livrando das águas, do mar, dos rios e do fogo, porque Ele é Deus. Eu quero orar, e em seguida os irmãos vão nos conduzir aí em mais um cântico. E eu te convido, nesse momento, a orar comigo. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade nesses dias. Qual tem sido a sua aflição. Qual tem sido a sua angústia. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele pode te livrar. Ele deseja te livrar. Ele irá te livrar de todas essas situações. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que abriu o mar. O Deus que parou a correnteza do Rio Jordão. O Deus que livrou aqueles homens da fornalha de fogo. É o mesmo que está com você nesta noite, nessa batalha, nessa luta que parece ser tão difícil, que parece ser impossível e que não termina. Mas o Senhor o toma pela mão e o livra de todas as coisas. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque diante do Senhor essa situação que você está vivendo agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Queremos te agradecer pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, pelo acesso que temos no Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos compreender que nós estamos sujeitos às lutas, às dificuldades, aos sofrimentos, às dores, às aflições e às adversidades, porque nós vivemos uma vida terrena, e isso é próprio de quem vive nesse contexto, e que isso vem para o que crê e para o que não crê. Mas a tua palavra é clara dizendo que o justo viverá pela fé, fé naquele que pode mudar toda e qualquer situação, fé naquele que pode trazer o livramento, fé naquele que nos salvou, fé naquele que morreu na cruz do Calvário, fé naquele que enfrentou todas as adversidades e aflições e se deu por nós na cruz, o nosso Jesus, o seu Filho amado, Pai, enviado a este mundo para que nós não venhamos a perecer, mas que nós tenhamos a vida eterna. Nessa noite, Pai, eu oro por pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, seja pela pandemia, seja por outras áreas da sua vida, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, problemas de relacionamento, problemas de vício, problemas, ó Pai, tão insolúveis aos olhos humanos. Mas nessa noite, em meio às angústias e aflições do seu povo, o Senhor se faz presente, e a sua presença abre portas, a sua presença abre o mar, a sua presença para a correnteza do rio, a sua presença livra do fogo, a sua presença não deixa as águas nos encobrir, a sua presença nos livra, nos guarda, nos abençoa e nos faz caminhar, porque o Senhor é Deus Altíssimo, poderoso e soberano. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoa cada um que assiste a este culto. Abençoa, Pai, e abençoa os seus familiares. Senhor, ajuda essas pessoas a se libertarem, a se desvencilhar desses problemas, dessas angústias. Que a sua paz, que excede a todo entendimento, possa inundar os corações nessa noite. E que o teu Espírito Santo preencha todo o vazio, toda a dúvida e toda a incredulidade nesta noite. Que nós continuemos firmados na tua palavra, convictos de quem o Senhor é nas nossas vidas, obedecendo ao Senhor e confiando no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus.